a gente pede a Deus uma direção. Deus nos dá diretrizes. Uma vez eu estava ministrando para 500 mil de pessoas, numa das províncias lá no Brasil. Quem já acompanhou e acompanha minhas reuniões nas províncias lá nos estados? Tinha 500 mil de pessoas. Trouxeram-me um corpo, uma senhora que estava morta, e colocaram em cima do altar. E tinha algumas autoridades lá nessa reunião. Tinha um bombeiro, inclusive, muito experiente, que já havia socorrido muita gente. Ele usou uma expressão que é comum lá, mas que não é agradável. Ele disse: esse pastor hoje vai quebrar a cara porque essa criatura está morta. Você já deve ter visto ele dando depoimento. Eu não sabia o que fazer. Quando botaram, estava eu e a bispa. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Eu não sou Deus, nem médico eu sou, e nem mesmo um médico pode trazer de volta alguém que já morreu. Deus falou: profetiza, e eu faço. Eu ajoelhei e profetizei, e as cores começaram a voltar. Quem já viu essas imagens? Quem já viu isso? Muita gente. E a que estava morta reviveu, levantou. Quando eu e você nos perdemos a direção, nos preocupamos em excesso, a ordem é profetizar, falar, dizer vai mudar, que vai acontecer, e que é em nome de Jesus Cristo. Olha lá, eu acho que essas imagens estão vindo do Brasil, é isso? É isso? Ah, é daqui? Ah, vocês têm isso? Rapaz, eles têm isso. Estava lá no chão, ó. Aqui estava morta. Mas eu não podia fazer nada, eu não posso dar vida para ninguém. Não. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o profeta, aflito, preocupado, desorientado, ele teve uma visão. Deus mostrou para ele e falou: acaso podem reviver esses ossos? Ele fez ele andar, ele disse: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Por favor, complete a frase: os ossos estavam... O que é sequíssimo? Muito seco, é isso? Muito seco. Ninguém aqui está assim, está? Não. A criança estava ruim, mas não estava morta ainda. Mas estava difícil. Por mais que você esteja enfrentando uma dificuldade, por mais que o seu sonho pareça impossível, por mais que aquilo que você deseja está distante, por mais longe que pareça estar,
ainda está ao seu alcance se você profetizar. E acreditar na profecia. O Ezequiel, o profeta, não sabia o que fazer, mas Deus o fez andar no meio dos ossos. Na verdade, ele nem sabia o desfecho ainda. Ele viu os ossos no vale. Eram ossos de muitos corpos que há muito já havia morrido. Os tendões, a carne, sangue, tudo já tinha virado pó. Só estavam os ossos. Um cadáver, ainda que a pessoa tenha a carne, ainda que a pessoa esteja ali intacta fisicamente, se a alma já saiu dela, ninguém pode fazê-la retornar, a não ser Deus dando uma ordem para o espírito voltar. Mas no caso do Ezequiel, os ossos estavam sequíssimos. Tinha o crânio de um perto do fêmur do outro. Tinha o braço de um perto do pé do outro. Os ossos estavam ali misturados, sequíssimos. Havia uma confusão, uma mistura. Ninguém poderia separá-los. Nos dias de hoje, submetendo a um exame de DNA, era possível saber de quem pertencia, mas naquela época, hein? Imagina se tinha jeito. Deus fala conosco através da palavra dizendo: você vai chegar às vezes em determinadas situações que vão parecer impossíveis, improváveis. Vocês vão chegar em determinadas fases da vida, vão passar por momentos que vão achar que não tem jeito. Uma vez eu vi um doutor, um advogado, eu dei um abraço nele, eu vi abatido e falei: doutor, uma coisa extraordinária, difícil demais vai lhe acontecer. Eu usei a expressão perrengue. O senhor vai passar, mas o senhor vai vencer. Ele foi fazer exames e o doutor falou: o senhor só tem 30 dias de vida. E outros médicos disseram a mesma coisa. É um advogado. O câncer ou o cancro já havia tomado conta dele, do corpo dele, do cérebro. Aí ele se lembrou que eu tinha falado que ele ia vencer. Ele se agarrou a uma profecia. Quando alguém se segura numa profecia que vem de Deus, consegue vencer qualquer situação adversa, qualquer problema. E esses dias eu fui nessa província, já nem me lembrava mais, lá em Rondônia, e ele se apresenta lá no altar e diz: eu sou aquele doutor, aquele advogado, e depois disso meu filho também já é advogado. Alguém deve ter visto isso, né? Quem viu isso? E ele se apresenta e diz: eu sou aquele doutor, já fazem acho que 13 anos, é isso? É 15, não sei. E ele só tinha 30 dias de vida. Então preste atenção no que Deus disse a Ezequiel. Ele disse para Ezequiel assim, fez ele andar no meio daqueles ossos e perguntou:
filho do homem, ou profeta, acaso poderão reviver estes ossos? Interrogação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Povo de Deus, Deus pode te abençoar hoje? Aí, melhor do que responder sim, alguns responderam, já estamos. Ah, mas o profeta não respondeu assim. Dá uma olhada. Veja que o profeta não é maior que você. Só Deus é maior que você. O profeta respondeu, tu o sabes. Ele não tinha a convicção que vocês têm. Por isso eu perguntei para vocês. Ele não tinha. Provavelmente ele não tinha visto ainda o que eu e você já vimos também. E olha a resposta dele. Deus perguntou, acaso pode reviver esses ossos? Ele disse o quê? Tu o sabes. Se você tivesse respondido, apóstolo, só Deus sabe. Significaria dizer então que você não está certo, não é verdade? Ele não estava certo. Era improvável, era impossível. Tem coisas que ocorrem conosco que às vezes temos medo até de pensar numa saída e não encontrá-la e a preocupação tomar conta de nós. Isso não pode acontecer. Eu disse isso ao bispo França. Você vai encontrar na Bíblia Deus falando para os servos, ser forte e corajoso. O homem não realiza, o homem não faz. Quem faz é Deus. Cabe ao homem uma palavra que Jesus deixou para Jairo e para outros. Crer somente. Deus não pede muita coisa de mim, não. Deus não pede muita coisa de você. E o que Deus pede das pessoas não é privilégio para rico ou para o pobre, para o que tem recurso ou para o que não tem, para o culto, para o não culto, não. O que Deus pede é acessível a todos. Deus só pede que você creia. Deus só pede que você confesse a vitória, que você profetize. E Ele vai fazer, Ele vai realizar. Ele vai te dar, Ele vai construir. Ele vai fazer acontecer, Ele vai trazer de volta o que você profetizar. Ele não pede muita coisa. Então Ele pediu para o profeta, Ele perguntou na verdade, acaso pode reviver esses ossos? E o profeta disse, tu sabes, o Senhor sabe. Ele disse, então profetiza a esses ossos e diz-lhes, até as palavras ele deu, ossos secos. Porque quem seria o homem capaz de proferir tais palavras, sendo dele as palavras? Ninguém. Você costuma falar com os ossos? Você vai no cemitério e fica falando com os ossos? Não. Ninguém seria capaz a não ser que Deus dissesse. Se Deus me mandar transportar uma montanha, eu vou transportar essa montanha. Se Deus me mandar abrir um caminho no mar, eu vou abrir um caminho no mar. Se Deus me mandar profetizar no morto, eu vou profetizar. Deus falou, profetiza. Diz a esses ossos. Mostra, por favor. Mostra, por favor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, os nervos. Farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel estava diante de uma situação nunca antes vista. Mas Deus não estava fazendo isso pela primeira vez. Quando ele fez o homem não tinha espírito, não tinha vida, tinha? Não. O homem era apenas barro. Se tem algum médico aqui, sabe mais do que eu, que nós temos bilhões e bilhões de células, cada uma com a sua função. E o organismo humano é de uma complexidade que nem a ciência conseguiu ainda conhecê-lo 100%. Por isso algumas doenças não podem ser tratadas. Quem entende o que eu estou falando? Você já viu doenças? Por exemplo, um dia desses, eu mostrei uma criança, um bebê, com a lepra. Quem viu? Eu peguei no colo aquela criança, chorei e falei para a mãe: vai, e se Deus não curou seu filho é porque não me ungiu. E ela voltou com o bebê que não dormia, dormindo nos braços, só as marcas. Quem viu isso? Quem viu isso? Exames. E quem já viu outros leprosos que eu abracei e disse: vão e depois voltem e mostrem? Quem já viu isso? Eu não fiz milagre, não posso fazer milagre. Eu só posso profetizar. Você não pode fazer milagre, mas você pode profetizar. Tem coisas que você não pode realizar, mas você pode falar. Mais do que isso, falar e crer. Se você falar, se você profetizar, e se você crer, você verá a glória de Deus. Então, Deus falou: profetiza. E o profeta sabia que a única coisa que ele podia fazer é obedecer. Tem momentos na vida da gente que não tem nada a fazer, a se fazer. Só obedecer. Só obedecer. Tem hora que Deus fala: faz isso, vai. E na sua ótica, não vale a pena fazer. Não tem jeito. Não tem advogado, não tem médico, não tem ninguém, tem pastor. Mas se Deus falar, vai, obedeça, porque Deus pode fazer tudo que você precisa. Tudo que você projeta, tudo que você almeja. Isso não é de religião, não. Também não é de homem. Eu não sou autor de nada. Eu só posso dizer para você o que Deus faz, o que Deus é, e o que Ele quer fazer, porque isso Ele me dá, para te ensinar. E o Ezequiel sabia que a única coisa que ele podia fazer era profetizar. E ele profetizou, mesmo sabendo que era impossível. Deus falou: profetiza. Dá ordens.
Fala. E ele começou a profetizar. Então profetizei segundo me for ordenado. Foi uma ordem que ele recebeu. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Cada osso ao seu osso. O osso do Joaquim não se juntou ao osso do Manuel. Não, o do Joaquim se juntou aos ossos do Joaquim mesmo. E o profeta começou a falar. O profeta era como você, como eu. Ele começou a falar porque Deus mandou ele falar. Então ele falava e os ossos se juntavam. E batiam uns nos outros. Olha lá. Olhei, o profeta dizendo, ó, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Se há carne, há tendões e ossos, mas não há espírito, é o quê? É um cadáver, né? Aí precisava de uma outra profecia. Então ele disse, profetiza ao espírito, ó filho do homem, e diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos. Eles estavam aqui? Mortos. Paradoxalmente, embora estivessem mortos, já haviam evoluído. É loucura, né? Dizer que um morto evoluiu. Mas para quem era só ossos, sequíssimos, ser um cadáver já é uma evolução, não é verdade? Então Deus falou, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles. Então profetizei. Como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, ou seja, darei a propriedade, a vossa própria propriedade. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Na verdade, aquilo era uma visão para o profeta, mas o assunto era o povo de Deus. Como hoje, Deus não está falando de Ezequiel, embora você tenha ouvido este nome, e nem também daquele povo lá de Israel, e muito menos daqueles ossos que estavam lá naquele vale. Ele está falando de você, de mim, de nós. Nós somos esses
que precisam receber de Deus aquilo que desejam, que almejam, que necessitam. E nós só precisamos profetizar e crer na profecia, e gerar de Deus aquilo que Ele prometeu. A razão dessa palavra não é Israel. A razão dessa palavra não é aquele vale de ossos, não. Você é a razão, nós somos a razão. O motivo somos nós. Isso aqui está acontecendo por nossa causa, por sua causa. Diz a Bíblia que tudo foi feito por causa do homem, para nós. Então, Deus está dizendo que o seu problema, a sua situação, a sua adversidade, não significa nada para Ele, se você crer na profecia que está sendo dada a você. De que a partir de hoje, Deus vai mudar a sua vida, a sua história. Deus vai mudar os seus caminhos. E você não vai atribuir isso ao Valdemiro, à Francileia, ao França. Não. Você vai atribuir a Deus tudo o que de bom acontecer na sua vida. Porque só Deus pode fazer milagres. O profeta até duvidou. Ele disse, tu sabes. Quando ele olhava, ele via mesmo um vale de ossos. Mas era o povo de Deus que estava desacorçoado. Estava desanimado. Tem hora que você quer desistir, desanima tanto, né? Tem hora que dá vontade de desistir mesmo. Tem gente aqui que já pensou até em morrer. Em algum momento, não é verdade? Tem gente que já pediu para si a morte. Senhor, por que o Senhor não me leva? Se a vida é de problemas, é de sofrimento, dificuldades. Então Deus está dizendo, não desista, porque eu posso fazer. Não desista ainda que a sua situação seja grave. Ainda que o seu problema seja improvável, impossível. Lembra que nem era um corpo, eram ossos sequíssimos. Lembra que a situação era muito difícil. Muito difícil. É para o seu filho? É para o seu filho? Está no hospital? Na UTI? Antes de vir para a igreja, poxa, eu fui para o hospital. Eu chamei por ele. Mauro. Ele fez esforço para poder abrir a boca, apóstolo. Amém, aleluia. Ele próprio vai contar o que Deus fez. Deus tem coisas muito maiores do que nós desejamos. Seus projetos são pequenos para Deus. O Deus que eu lhes apresento, Ele faz ossos sequíssimos reviverem. E nós não somos ossos secos, não. Nós já temos muito de Deus na nossa vida. Você já tem muito de Deus na sua vida. Ezequiel não tinha o privilégio que eu e você temos. E aquele povo estava muito abatido. Foram escravizados, foram dominados.
Deus então os fez uma nação forte. Deus não gosta desse negócio de o sujeito falar, minha religião é essa, né? O meu ídolo é aquele. Não. Deus não aceita isso. Um bispo pediu para mim se eu podia ministrar a mesma unção que estava na minha vida. Eu falei, isso não se ministra pura e simplesmente. Jesus ensinou que se você estiver disposto a beber aquele cálice, então você terá aquela unção. Ele perguntou para os discípulos, estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Então, eu disse o seguinte para o bispo, tudo que você der para Deus virá multiplicado para você. Tudo. Eu já ouvi muito pastor falar, eu queria ter unção de abraçar um leproso, ele ser purificado, de profetizar, como Ezequiel. Tenha a conduta, a entrega, o amor, a fé, a obediência, para obter aquilo que você gostaria de ter do seu semelhante. As coisas não vêm de graça. É necessário você se lançar e não parar. Tudo é passageiro, tudo é... A tempestade, ela dura pouco, né? Até o choro, né? Ele pode durar uma noite inteira, mas pela manhã não vem alegria. É isso. Tem alguém aí assistindo, né? No celular, não é isso? Hoje Deus está enviando bênçãos para essa nação, todo canto. Todo canto. Não sou eu. Não saia por aí dizendo, o Valdemiro fez isso. O Valdemiro não fez nada. O Valdemiro nunca faz nada. O Valdemiro fala o que Deus manda falar. Só faz o que Deus manda fazer. Deus faz todas as coisas. Eu não sou digno de louvor, de honra de vocês, muito menos de adoração. Deus é digno, só Ele é digno. Não se iluda em achar que algum homem é digno de louvores, porque só Deus é digno. Só Deus, amém? Queria convidar você que já está tendo a sua vida restaurada. Eu ouço o barulho dos ossos se juntando. Você entende a linguagem? A figura de linguagem. Eu ouço ruídos. É Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. Eu queria chamar você para ficar de pé e dizer para Deus assim, Senhor, eu hoje eu entrego a minha vida, o meu coração, os meus caminhos. E eu não abro mão mais da fé, da esperança. Não se iluda com homens, de ir atrás desse ou daquele, não. Fica onde Deus te chamou para ouvir essa palavra. Deus te trouxe para ouvir essa palavra que começou uma obra na sua vida.